Seguindo nossa discussão, vamos agora estudar a ótica matricial. A ideia vai ser operacionalizar as equações de transferência e de refração em matrizes, como o próprio nome já diz, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender as quantidades de interesse como sendo elementos de um vetor, de uma matriz coluna, como está ilustrado na figura. Então, por exemplo, essas duas equações, 1 e 2, são as equações de refração e de transferência. Eu vou escrevê-las na forma matricial como segue. Observe que se a gente multiplica, né, faz o produto de matrizes, como vocês conhecem, a gente obtém as equações de cima. E os vetores, as quantidades de interesse, αt1 e yt1, justamente são conhecidas a partir desse produto matricial dado as quantidades iniciais, αi1 e y1. Na verdade, existem diversas maneiras de se escrever esse vetor, enfim, não tem uma única maneira fechada. Então vocês podem encontrar na literatura também essa outra forma de reescrever. No final das contas, as equações são as mesmas. O produto vetorial, o produto matricial aqui vai dar o mesmo resultado. Todavia, só depende do autor que você vai pegar para estudar, né, o autor do livro, você vai ver diferentes maneiras de escrever esse problema. Então, um problema típico, que é a refração da primeira face da lente, como está ilustrado na figura, ele pode ser representado assim. Então, o vetor RT1 é o vetor logo após a refração no ponto P1. O vetor RIU é o vetor referente à luz imediatamente antes da refração. E esse vetor R1 é justamente o vetor da refração. Tá? Então ele é escrito dessa maneira como está ilustrado aí. Observem que fica bem explícita a dioptria, né? Então a dioptria tem a ver com raio de curvatura, enfim, o poder de focalização desse dióptro, tá certo? E aí a gente pode descrever esse problema de forma bem simples e resumida, como essa última equação que vocês estão vendo. Então, pegando agora um raio de luz que atravessa uma lente, vamos olhar especificamente para o trajeto entre os pontos P1 e P2. Observe, dentro da lente, eu só tenho um índice de refração, N índice lente, como eu representei no slide. Isso é igual a NI2, que é igual a NIT1. Os pontos P1 e P2 estão separados por essa distância D1,2, D2,1 que vocês estão vendo aí. Então, para esse caso, a gente pode, sabendo que NI2 é igual a NT1, e se eu olhar os ângulos αT1 e αI2, eles são alternos internos, né? Eles são chamados ângulos alternos internos. Então, eles são iguais. Então, eu posso escrever essa equação aí, que é a equação que dá a relação entre esses dois pontos, com o índice de refração e os ângulos específicos. Além disso, tem a equação da transferência, que transfere do ponto P1 até o ponto P2. A equação também já é conhecida. Ou seja, vou escrever agora esse sistema de equações, essas duas equações, na forma matricial. Isso se dá como está aí no slide. Então, observe que na primeira linha é um vetor, né? Na verdade, é um produto de matrizes. Então, do lado esquerdo eu tenho um vetor, no lado direito, uma matriz 2 por 2 multiplicada por um outro vetor. Então, eu obtenho as quantidades do lado esquerdo a partir dos valores do lado direito, como está lá na listura. Então, a gente consegue obter, por exemplo, a altura y2 e o ângulo αi2 a partir dos dados de I1, ou seja, a partir dos dados de incidência. Então, a gente consegue resumir essa transferência, ou seja, o deslocamento entre os pontos P1 e P2 em termos dessa matriz. Então, agora existe uma matriz, nessa notação, a ótica matricial, o deslocamento ele é descrito por meio de uma matriz, chamada matriz de deslocamento, ou matriz de transferência, né? O deslocamento, matriz de transferência. E de forma muito
simples, a gente pode descrever esse deslocamento, né? Então, por exemplo, o raio de luz sai do ponto P1, chega no ponto P2. Ele chega no ponto P2, né? Então se eu souber as propriedades do raio no ponto P1, eu consigo obter no ponto P2. E isso, matricialmente, eu escrevo como está nessa última equação aí, né? Ou seja, o vetor, a matriz coluna RI2 é igual a esse tal aí, maiúsculo, essa letra maiúscula que eu coloquei aí, 2, 1, vezes o vetor logo após a refração no ponto P1, ou seja, o RT1, tá certo? E de forma explícita, é a matriz de transferência dada lá pela distância entre os pontos P1 e P2 e pelo índice de refração NT1, que no final das contas é o índice dentro da lente, né? Então a gente pode simplificar esse problema. Então, observem, a gente obtém o vetor RI2 a partir das propriedades do ponto P1, como está aí nessa figura. E aí a gente pode agora ir um pouco mais além. Eu consigo saber, por exemplo, o R2 a partir das propriedades do raio incidente. Então eu sempre posso ir de forma recursiva, ou, como vocês podem ver, matricialmente isso fica mais imediato. Então, observem essa equação que está ilustrada. RI2, isso é igual ao tal 2,1 vezes R1, que é a matriz de refração, vezes RI1. Ou seja, então eu consigo obter lá no ponto 2, as coordenadas do ponto 2, ou as coordenadas do raio no ponto 2, a partir das coordenadas do ponto RI1. Basta que eu multiplique para isso uma refração, né? Então, esse problema em si, que eu estou ilustrando aqui, é um raio que parte de P1, ele sofre refração em P1 e sai de P1 até P2. Então, isso que eu acabei de falar para vocês, sofre refração em P1 e segue até P2, isso quer dizer que ele primeiro, você pega o vetor inicial, multiplica pela matriz de refração, que é R1, e depois você multiplica pela matriz de transferência. Então, observem que as coisas vão ficando sequenciais, ou seja, de forma recorrente. Então, se eu quiser, por exemplo, eu já imagino que se você quiser saber lá no ponto 3, basta que você adicione mais um elemento, no caso, os elementos pertinentes, né? A gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos exemplos, mas de forma bem geral, se eu quiser saber as coordenadas do raio de luz logo após ele sofrer a refração no ponto P2, basta que eu resolva essa equação aí. Então, eu considero RI1, que é o ponto inicial, primeira refração, transferência até o ponto P2 e segunda refração. Quando eu fizer esse produto dessas três matrizes, junto com o vetor, eu já vou obter as coordenadas, ou seja, a direção e o sentido lá que o raio está seguindo logo após a segunda refração, lá no ponto P2. Essas matrizes 2x2 são multiplicadas e produzem novamente, se você está tudo dentro do espaço de matrizes 2x2, o produto também vai ser uma matriz de 2x2. Só que, observem, quanto mais passagens, mais complexo vai ficando. Uma das coisas que vai acontecer é o seguinte, normalmente a gente vai trabalhar com lente. Então, lente é sempre resumido da seguinte maneira, né? Refração, transferência e refração. Então, isso vai ser muito comum. Então, essa matriz 2x2 que representa uma lente, ela, se eu fizer as contas, ou se você fizer as contas, você vai ver que de forma explícita ela toma essa forma que está aí embaixo, onde envolve as dioptrias, ou seja, a fórmula dela, ou seja, a forma em que ela se apresenta, fica grande. Mas enfim, é uma fórmula geral, serve para qualquer lente. E aí agora, basta que, se eu sei essa fórmula da lente, então qualquer sistema óptico com lentes, basta que eu coloque essa fórmula, fazendo, obviamente, as substituições, né, das dioptrias, ou seja, as dioptrias dependem do raio de curvatura. E aí eu vou substituindo esses raios, vou colocando tudo isso lá. Então essa equação. Mas de uma maneira geral, a matriz de uma lente, a gente vai ver na literatura aí, normalmente ela é chamada pela letra A,
eu botei esse A gótico aí, é dado por essa matriz aí. Tá? É interessante, é muito importante a gente observar que se eu calculo o determinante dessa matriz, ela dá 1. Né? Justamente é uma matriz determinante 1. E, na verdade, todas as matrizes que compõem esse sistema vão dar o determinante 1 também. Então, por exemplo, se eu tenho um produto de matrizes todas com determinante 1, a matriz geral também vai ter o determinante 1. Apenas a título de ilustração, né, eu represento aqui o problema de formação de imagens. É um problema que nós já vimos algumas vezes aqui no curso. Então, por exemplo, uma lente, né, usada para formar a imagem de um objeto. Por exemplo, essa árvore em miniatura que eu desenhei. Então, você tem uma árvore, tem a lente e tem a imagem dela formada. Então, na linguagem matricial, né, então, para que eu saiba onde que uma imagem é formada, basta eu seguir o caminho lá feito por pelo menos dois raios de luz, né? Então, pegando um deles somente, né? Então, o raio ele sai do ponto P0, vai até o ponto P1. Então, a gente sabe que agora que matricialmente isso é um vetor de transferência, ou seja, uma matriz de transferência. Aí ele sai do ponto P1 e vai até o ponto P2. Gente, isso é uma lente. Nós acabamos de ver agora que tem aquela matriz de uma lente, é a matriz A. E aí, na sequência, ele vai sofrer um novo deslocamento no ar. E aí, de novo, é mais uma matriz de transferência. Então, de forma geral, o vetor RI, que é imagem, tem o vetor RO, que é o objeto. Não? Então, o vetor RI, que são as coordenadas do raio de luz, lá no plano imagem, é dado por essa matriz aí, por esse produto de matrizes. Deslocamento, lente, que já envolvem duas refrações e um deslocamento dentro da lente, e mais um deslocamento. Então fica simples a gente analisar problemas de ótica por meio dessa maneira matricial. Né? Obviamente, eu estou ilustrando aqui com um caso mais simples, mas o grande poder desse método vai vir quando tivermos mais lentes. Antes da gente seguir para exemplos mais elaborados, mais complexos, vamos só dar uma olhada aqui, né, de forma mais explícita o que eu acabei de dizer. Né? Então, se eu pegar o deslocamento, a matriz da lente e deslocamento e abrir as contas, eu posso ver o seguinte, né? Então, eu tenho lá, do lado esquerdo da equação, o vetor ou a matriz coluna que representa as coordenadas, né, as condições do feixe lá no ponto imagem. Né? E aí, no lado direito, eu tenho primeiro tal 10 vezes R0. Não? É o deslocamento, como vocês podem ver. Só que antes disso, né, a gente pode também olhar que o vetor, quando eu multiplico o vetor tal 10 ou 1O vezes o vetor RO, como está aí na figura, quando eu faço essa multiplicação, no final das contas eu obtenho o vetor RI1, que é o vetor justamente após a refração, imediatamente antes da refração em P1. Exatamente. Então, corrigindo aqui, o vetor RI1 é o vetor imediatamente antes da refração em P1. Mas eu posso ver que, na verdade, se eu quiser o vetor RT2, ele é um vetor logo após a refração no ponto P2. De forma que o RT2, que é as coordenadas do raio lá no ponto P2, né, é basicamente esse produto dessas três matrizes. E assim, ó, posso ir crescendo o meu problema. Então, de certa forma, é uma coisa recursiva. Né? Então, é sempre um vetor coluna, que dá a condição inicial, multiplicada pela primeira transformação. Então, eu vou enxergar a trajetória do raio de luz dentro de um sistema óptico como sendo uma coisa sequencial, ou seja, primeiro ele sofre um deslocamento, matriz transferência, depois ele passa por uma lente, né? Eu tenho a matriz de uma lente agora que a gente já acabou de ver que ela envolve tanto a refração nas duas faces como o deslocamento dentro dela. E por fim, mais um deslocamento. Então a equação é exatamente essa aí, completa, como vocês podem ver. Uma coisa que a gente
pode levar em conta aqui, que eu acho que é bem importante para chamar a atenção, é o seguinte: eu consigo obter todas as propriedades pertinentes ao meu sistema olhando para essa matriz dele. Então, por exemplo, se eu olho para a matriz de uma lente, eu sou capaz de, por exemplo, obter a distância focal a partir dessa matriz. Né? Então, é possível fazer a conta, não vou fazer aqui, mas é possível a gente mostrar que o elemento A12 da matriz A, ele menos esse elemento, menos A12, é igual a 1 sobre F. Mas 1 sobre F é a famosa equação dos fabricantes de lente. Né? Então, se você for olhar, né, se você já lembrou antes lá de dioptria, mais dioptria, enfim, isso já é o elemento menos o elemento A12 já é explicitamente menos 1 sobre F. Isso pode ser mostrado. Não vai ser feito aqui nessa videoaula, mas isso pode ser mostrado. Outras possibilidades também que podem surgir é eu ter uma lente separando meios diferentes. Então imagina só, por exemplo, que a luz vem do ar, passa uma lente e logo após a lente tem água. Então são índices de refração diferentes, o ar e a água. Então eu consigo também verificar que esse A12 satisfaz a essas fórmulas aí que eu coloquei. Então isso é possível, né? Não vai ser feito aqui nessa videoaula, frisando isso, porém você pode mostrar, e esses resultados são muito úteis, eles vão ser muito úteis para você resolverem os problemas que vão estar na nossa plataforma virtual. A gente já viu também que quando a gente fala de lentes, é muito útil a gente especificar os seus pontos cardinais. Então, de forma que nós também podemos calcular a posição dos pontos principais, por exemplo, que são dois dos pontos cardinais, H1 e H2, a partir dos elementos da matriz. Né? Então, se eu quiser a posição do ponto H1, eu tenho que usar essa fórmula aí, né? Eu vou obter justamente a distância entre o vértice 1 e H1, e, naturalmente, se eu usar a outra fórmula, a fórmula de baixo, eu vou obter a distância entre o vértice 2 e o ponto H2. Né? A gente sabe que é importante a gente trabalhar com os pontos cardinais sempre que estivermos lidando com lentes espessas ou sistemas de muitas lentes. Então, esses são os parâmetros importantes. E de forma a implementar num problema mais realista, eu diria um problema mais técnico, esse método matricial, e num problema em que, se fôssemos resolver toda a trajetória da luz num sistema de lentes, né, seria muito mais complicado. A gente vai olhar aqui um exemplo típico da objetiva de Tessar. Esse problema você vai encontrar em alguns livros, né? Eu peguei aqui os valores típicos que você vai encontrar desse tipo de lente. Né? Então, por exemplo, não vou falar todos aqui, está tudo no slide, mas tem os índices de refração das 4 lentes, tem as distâncias entre elas, eu sei, todos os parâmetros importantes estão aí. E aí a pergunta que a gente faz é, eu tenho uma lente, um sistema de lentes, um sistema óptico, todo cheio de elementos com distância, mas qual é a pergunta típica que nós nos faríamos? Ou seja, qual é a distância focal desse sistema, né, para esse caso específico? E aí, para isso, basta que nós calculemos a matriz que descreve o sistema. Né? Então, como a gente viu, é uma forma recursiva. Então, se eu quiser saber ao todo são 7 passagens, né, que a luz vai sofrer. Né? Então, ele vem de um meio antes de V1, sofre uma refração, atravessa a primeira lente, sofre a segunda refração. Então, de forma sequencial, né, a gente tem lá primeira refração, né, olhando essa expressão da matriz. É sempre útil você olhar de trás para frente. Então, primeiro vem o R1, olhando lá atrás. R1, depois vem o tal, que eu agora já mudei a letra aqui, botei gama 21. Depois R2, que é a refração na segunda face, e assim sucessivamente. Então, observem aí as 7 passagens aí que você vai ter ao longo desse elemento, né, todas as matrizes envolvidas na passagem da luz ao longo dessa objetiva de Tessar.
usando esses parâmetros na matriz geral, né? Que parâmetros são esses? Então, por exemplo, para a primeira refração, se eu pego a fórmula da refração, está aqui. A segunda, com os valores dados do problema, também está mostrado aí na figura. Então, se você chegar e fizer todos os cálculos substituindo os valores, vai dar uma conta. Então, você vai ter que calcular todas as matrizes que aparecem aí e depois disso você vai multiplicar todas elas. Então, você vai falar, mas você falou que ia simplificar. Não, de certa forma, se você for fazer esse cálculo na mão, ele de fato pode ser trabalhoso. Ainda assim, ele é menos trabalhoso do que você chegar e resolver para cada uma dessas passagens as duas equações, tanto a de transferência como a de refração. E a grande vantagem disso é que, por ser matricial, a gente pode implementar isso computacionalmente. Então, o computador pode fazer para a gente essa conta muito mais facilmente. Então, usando os parâmetros, a gente chega nessa matriz da lente Tissar, que está aí, né, com esses parâmetros aí. Por exemplo, o elemento A11 ele vale 0,848, o elemento A12 ele vale menos 0,198, enfim, como está aí no slide, você está vendo. Se você faz essa conta e se você usa lá, né, o fato de que menos o elemento A12 é igual a 1 sobre f, você pode calcular a distância focal imediatamente. Então você resumiu em toda a dificuldade de cálculo. Agora, basta que você monte as matrizes, multiplique elas e você já determina a distância focal. Para essa lente específica, eu representei também as posições dos pontos principais H1 e H2. Então estão aí, como estão ilustrados aí. Então eles de fato ficam ali mais ou menos entre elas, né, com esses parâmetros aí que estão dados.